Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Aleluia. Troquei o celular. Vamos ver como é que fica a imagem. Como é que vão ficar as imagens agora do canal Jesus Além das Nuvens. Enquanto eu não consigo legalizar aqui as câmeras, vamos levando assim mesmo. Vamos ver se vai ficar melhor, não é? As imagens não estão legais, né? Elas estão meio apagadas, não é? Jesus, não é fácil não. Meus irmãos, no Monte sexta-feira foi bênção de Deus, hein? Bênção de Deus. Existiram alguns nomes que na hora que eu verbalizei, senti algo muito diferente, sabe? Senti a presença de Deus, uma presença forte. Houve nomes que o meu corpo sentiu até tremedeira, assim. Muito espiritual, hein? Muito espiritual, hein? Vocês sabiam que a luta maior de Satanás na terra é contra o povo de Deus, hein? Contra o povo de Deus. Existe um povo aí que ele não liga muito não, porque já é o povo certo, o povo sagrado dele, infelizmente. Mas contra o povo de Deus é incansável, são lutas incansáveis, irmãos. Luta contra a nossa família, então, misericórdia, Jesus. Misericórdia. Irmãos, vamos comentar um assunto hoje. É que eu falei sobre o meu tio, né? Meu tio e meu padrinho. Sobre a história que aconteceu com ele. A história do meu avô materno. São histórias que a gente não esquece, não é? Infelizmente, são coisas que aconteceram na minha vida, como aconteceram na vida de vocês também. Algumas coisas assim parecidas, não é? A história do meu padrinho foi muito forte, irmãos. Muito forte. Aquela mãe de santo fez um trabalho muito forte, não é? 3 dias cumpriu a palavra dela. Ele ficou extremamente cego. Impressionante. A forma que ele morreu depois foi impressionante também, impressionante. E vamos falar sobre a morte? Fazer um estudo aqui rapidinho sobre a morte, vamos? Irmãos, Timóteo tem um encontro com o apóstolo Paulo em Coríntio. Timóteo vai trazer algumas informações da igreja de Tessalonicense. Timóteo chega até o apóstolo Paulo e fala, e conta testemunhos lindos, testemunhos maravilhosos na igreja. Os irmãos abençoados, glorificando a Deus, pessoas aceitando Jesus, a igreja lotada. E Timóteo acontece essas coisas maravilhosas para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fica feliz, não é? Fica feliz. E devido aos testemunhos que Timóteo traz até Paulo, Timóteo traz, junto com o testemunho, um assunto polêmico. Até um tanto polêmico. Na época, nem tanto. Hoje é um assunto muito polêmico. É um assunto complicado para algumas pessoas entenderem, não é? Complicado. O Timóteo traz até Paulo uma dúvida dos irmãos de Tessalônica. Timóteo fala, Paulo, está uma benção a igreja. A igreja está uma benção. Testemunhos maravilhosos. As pessoas estão adorando a Jesus, aceitando a Jesus. Porém, Paulo, eles estão com uma grande dúvida
sobre aqueles que partiram, sobre os irmãos que morreram, sobre a morte. Eles estão com muitas dúvidas sobre a morte. O apóstolo Paulo vai imediatamente escrever uma carta para os Tessalonicenses. Agora, diante desta indagação do nosso irmão Timóteo para com Paulo, olha o que Paulo escreveu. 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, e verso de número 13. Vamos ver o que Paulo fala, o que Paulo escreve para os irmãos. Impressionante, hein? Impressionante. Vamos ver? Timóteo vem e diz: Paulo, está havendo uma dúvida muito grande com os irmãos sobre a morte, sobre os irmãos que morreram. Eles estão com dúvida, Paulo. Paulo escreve dizendo, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e verso 13. Olha o que Paulo fala. Vamos ver? Não quero, porém, irmãos, Paulo está falando, eu não quero, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Aí ele continua, para que não vos entristeçais com os que, como os demais que não têm esperança. Paulo está falando, eu não quero que vocês, irmãos em Cristo, sejais como aqueles que não têm esperança. Porque vocês são diferentes, vocês são diferenciados. Por que Paulo fala sobre a esperança? Porque o apóstolo Paulo está falando que aqueles que partem com Cristo, que passa para o outro lado da vida com Cristo, são diferentes. É completamente diferente com aqueles que partem sem Cristo. Porque aquele que morre em Cristo morre com a esperança de ressurreição, de vida eterna. Aqueles que não acreditam, que não aceitam Jesus e não acreditam, que pensam que morreu, acabou, esses não têm esperança. Eu não quero que vocês pensem como eles. Eu quero que vocês sejam diferentes. Vocês precisam ser diferentes, porque Ele é a ressurreição da vida. Vocês, irmãos, vocês são diferenciados sobre com os que partem para a eternidade. Agora, olha aqui, porque se cremos, olha o 14, olha o que o Paulo fala no 14, no verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com Ele. O dormir, aqui, irmãos, o dormir é o corpo. É o corpo. É a alma. É a alma. É o corpo, a alma e o sangue. O sangue, a alma. O sangue, a alma. O entendimento é o corpo. Carne e sangue. É o que vai dormir no pó. Mas o espírito, irmãos, aqui tem uma polêmica também dizendo que quem morre em Cristo vai dormir lá até a volta de Jesus. Não, irmãos. Quem parte para a eternidade aqui é recebido na glória imediatamente. O que dorme é o corpo. Existe algum ponto teológico que não concorda, mas é a verdade. O que dorme lá, o que vai ficar lá é o corpo. Quem parte para a eternidade em Cristo é imediatamente recebido. É por isso que Moisés escreve um Salmo 91 e verso 10, que lá ele diz:
A vida é 70 anos. Mas por causa da fortaleza de alguns cuidados físicos, ele pode chegar a 80. Mas é cansaço e enfado. E aí, nós o quê? Voamos. Não. Também aos que Jesus dorme, Deus tornará a trazer com ele. O verso de número 14 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e verso 14. Olha só, vou ler de novo. Olha só. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, está falando com nós. Que nós acreditamos. Que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Deus os tornará a trazer com ele. Isto é imediato. Isto é imediato. Olha o 15. Dizer-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficamos vivos, olha isso aqui, que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precedemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Que coisa, hein? E nós, o que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do nosso Senhor. Irmãos, vocês devem, olha aqui, ó. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais. Não entristeçais como os que dormem, que não têm esperança, com aqueles que não têm esperança. Entristecer, irmãos, você que vai fazer um velório de um ente querido, é lógico, é natural, você vai entrar em desespero. Você vai chorar. Você vai chorar a perca. Isso é natural do ser humano. Você vai chorar a perca daquela pessoa não está mais no nosso meio. É natural. É natural você entrar em desespero, você gritar, você chorar, você lamentar a morte de uma pessoa, de um ente querido. É natural. Você pode fazer isso. Não é pecado. Não é pecado. Você pode fazer, porém, é diferente com aqueles que não têm esperança. O velório de um crente, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um jovem ungido por Deus, precisa ser diferente daqueles que não têm esperança. Precisa ser diferente. Que coisa, hein? Que coisa. Aí o apóstolo Paulo fala assim: olha, eu quero que vocês compartilhem essa palavra com outras pessoas. Eu quero que vocês falem sobre isso para outras pessoas, que nós temos esperança. Somos diferentes, vocês precisam falar para outras pessoas, comentar esse assunto e trazer essa esperança para as demais pessoas, para os demais irmãos. Aí vem, peraí, por exemplo, uma comparação. O céu existe alegria, felicidade. No céu não tem dor, não vai haver desespero, não vai haver dívida, não vai haver situação financeira precária. No céu não vai haver sol, não vai haver lua, não vai haver dia, não vai haver noite. O céu é só a felicidade, irmãos. O céu não conhece tristeza, choro, lamentação, não. Isso não existe no céu. Mas peraí, mas eu tenho meu tio que partiu, bêbado, cego e bêbado. Mas eu amava muito meu tio. Eu amo meu tio. Peraí, mas quando eu chegar no céu, eu, dentro da palavra, usando a palavra, eu não vou encontrá-lo. Eu não vou encontrar ele no céu. Eu posso procurar, eu não vou encontrar.
Não vou encontrar. Aí o que vai acontecer? Eu vou ficar triste lá nos cantos, triste, lamentando, porque eu vou ver meu pai partiu para a glória. Eu vou encontrar com meu pai, vou encontrar com algumas pessoas, meus parentes que partiram com Cristo. Vamos ter um encontro, irmãos, vamos ter um encontro. Porque a passagem é como se fosse trocar de roupa, irmão. É como trocar de roupa. Você vai trocar de roupa, você vai ficar diferente, você vai receber um corpo diferente, você vai ser praticamente a mesma pessoa, porém muito elevada, com os pensamentos, com tudo que você tem. Você vai levar contigo as coisas boas, as obras. Então o que vai acontecer? Eu vou procurar o meu tio e eu não vou encontrá-lo. Aí vai me bater o quê? Uma tristeza. Lá no céu, vou ficar triste, vou ficar chorando, vou ficar lamentando. Cadê meu tio que não está aqui? Eu precisava. Sabe o que vai acontecer para isso não acontecer? Sabe o que vai acontecer? Para essa tristeza não acontecer comigo, para essa lamentação não acontecer comigo, lá no céu, que lá não é lugar disso, sabe o que vai acontecer? Deus vai apagar da minha mente a lembrança do meu tio. Eu não vou ter mais lembrança dele. Já exatamente já para eu não sofrer esse ponto de tristeza no céu. Eu não vou ter lembrança, ele vai ser apagado da minha mente. Eu vou lembrar somente dos que estão presentes. É impressionante isso, não é? Esta é a única forma de explicar a alegria no céu, que não vai ter tristeza. Eu só vou lembrar do que eu vou ver no céu. Deus vai fazer com que eu lembre somente daqueles que estão lá. Daqueles que não estão, é como se na mente não existisse. Não é? Então, meus irmãos, você que perdeu um ente querido, perdeu uma pessoa da sua família, que você ama, que você amava como eu amava o meu tio, amava o meu pai também. Mas o meu pai, estou tranquilo que eu vou encontrar com ele na glória. O meu tio, eu tenho dúvida. Dentro da palavra, eu tenho dúvida. Eu tenho muita dúvida. Satanás trabalhou muito forte na vida dele. Trabalhou muito forte, muito forte. E eu, sobre você que enterrou um parente seu recentemente, deixa eu falar uma coisa para você. Mantenha a esperança, irmão. Tenha esperança. Morreu com Cristo? Ele faleceu com Cristo? Foi com Cristo? Fique triste não, irmão. Viu, irmão? Não fique triste não lamente não. Ele partiu para a eternidade com Cristo? O encontro de vocês vai ser... Lembra do encontro de Jacó? Ele encontrou com seu irmão? A festa que aconteceu? Coisa linda. Vai ser um encontro mais ou menos espiritual, muito mais forte que aquele. Você vai encontrar com o seu ente querido no céu. Tá bom? O apóstolo Paulo diz: eu quero que vocês compartilhem esta palavra. Não quero, porém, irmãos, sabe qual palavra que o apóstolo Paulo está falando? Eu quero que vocês comentem um com os outros. Eu quero que vocês conversem sobre esse assunto com as pessoas, com os irmãos da igreja. Eu quero que vocês falem mais no púlpito sobre esse assunto. Eu quero que vocês preguem mais sobre esse assunto. Sabe qual assunto que ele está falando? 1 Tessalonicenses capítulo 4 e verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Eita, Jesus. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Que coisa linda, hein? Que coisa maravilhosa, viu? Que coisa linda. Olha o versículo 18. Lê o 18. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e verso 18. Aqui o apóstolo Paulo, em toda a Bíblia, irmão, esse é o único ponto que fala profundamente sobre esse assunto. O Espírito Santo usando o apóstolo Paulo de uma forma profunda aqui. Forma profunda, gente, profunda. Olha o verso 18, ó. Portanto, consolai-vos. Tá vendo? Consolai-vos uns aos outros
com estas palavras. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha a palavra aqui, 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará para si. O seu parente, o seu ente querido, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, que partiu para a eternidade, está lá, ansioso, esperando você. Aleluia, Jesus. Vai ser um encontro glorioso, um encontro maravilhoso, Jesus. Jesus, não é fácil. A vida é assim mesmo, né, irmãos? A gente chora, né? A gente lamenta, a gente sente tristeza. A gente sente tristeza. Eu acho que eu mudei bastante o meu conceito de pensamento depois da passagem do meu tio. Eu mudei bastante. Eita, Jesus. Aprendi muito a respeitar as pessoas, amar as pessoas, não é? Ter caráter de homem. 21 minutos? Meu Deus do céu. Irmãos, esse assunto é tão maravilhoso. Depois eu volto com esse assunto aqui. Que coisa linda demais, não é? Coisa linda, né? Olha o versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros. O apóstolo Paulo está falando. Timóteo, vai lá, Timóteo. Prega, Timóteo. Consola eles. Consola eles, Timóteo. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras de vida eterna, de ressurreição, que você vai conhecer os seus parentes, vai conhecer, você vai conversar com eles, você vai ter um encontro glorioso com eles. Eita, Jesus, que coisa linda, não é? Que coisa linda. Irmãos, a paz do Senhor. Oh, Jesus, 22 minutos, Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Depois eu pretendo voltar com esse assunto aqui. Que coisa linda, coisa linda. A paz do Senhor, igreja, fica com